pessoalmente, o ponto de ordem é à mesa, como é lógico, portanto, eu percebo que realmente a intervenção do Executivo começou antes, mas devia ter entrado anteriormente à intervenção do Executivo. Só para deixar uma pergunta muito simples, pode ser que a mesa me consiga responder. O Bloco de Esquerda entregou um requerimento no dia 24 de novembro de 2016, na mesa da Assembleia Municipal, o qual tinha 3 perguntas que eu vou enumerar e saber se o Executivo, ou saber se a Presidência da mesa teve essas respostas, porque nós nunca as tivemos. A primeira era que intervenções foram realizadas pela Odivelas Viva no pavilhão multiusos de Odivelas e na escola EB1JI dos Empréstimos, bem como os respectivos custos desde o início do processo negocial tendente ao fim da PPP. Segunda pergunta. Ficarão intervenções por realizar nos equipamentos após a sua internalização que sejam responsabilidade da Odivelas Viva? Terceira pergunta. Que garantias têm acerca do cumprimento de todas as obrigações inerentes às responsabilidades contratuais de manutenção e reparação dos equipamentos pelas entidades responsáveis até à data, sem que daí existam mais custos para os munícipes? Está datado de 24 de novembro de 2016. Era só para saber se a Presidência da mesa da Assembleia Municipal tem noção de alguma coisa que possa ter chegado aos mesmos que a nós não chegou. Muito obrigado. Senhor Deputado, as respostas são dadas diretamente ao requerente, não passam pela mesa da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui estamos nós, numa velha história, que já estamos muito habituados a falar, que é a história das parcerias público-privado. As famosas PPPs têm todas em comum um aspecto fundamental. Há um aspecto fundamental que, depois de analisado, todas elas têm em comum, que é um risco zero para o privado, porque a assunção de todas as despesas é sempre feita por parte do público. Isto é uma garantia que todos nós temos. Qualquer PPP é tão desastrosa quanto aquilo que o Estado deixa que ela seja. É o próprio Estado que deixa que isto seja sempre um tremendo desastre. Significa isto que mais tarde ou mais cedo é o dinheiro tirado do bolso dos contribuintes que pagam estas ruinosas opções ideológicas de finanças públicas levadas a cabo pelos executivos nacionais ou municipais do PSD e CDS ao antigo ou atual PS. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não há grande diferença. Têm cara e têm nome os responsáveis e neste assunto, como em tantos outros, a responsabilidade política e a culpa morre solteira. Mesmo quando hoje temos, por exemplo, um PSD na oposição aqui a nível local que diz nada ter a ver com o caso da altura em que por acaso até estavam casados e de braço dado com o mesmo Partido Socialista. Não fui eu, não adivinhamos, não sabíamos, os valores alteraram, o caderno de encargos não estava completo, apareceram imprevistos, etc. Estes são alguns dos chavões ouvidos durante anos em vários casos destas ditas derrapagens. Em Odivelas temos mais um, todos nós sabemos. Foi um investimento. Frase proferida pelo atual líder da bancada do Partido Socialista quando todas e todos percebemos os valores indemnizatórios que tinham de ser pagos pelo Executivo a quando mais uma opção ruinosa de privatização, neste caso do SEMAS. Esta lógica de se andar a brincar com os dinheiros públicos tem que acabar. Hoje votamos para que se cumpra aquilo que se diz na gíria, não levem a mal, acabar a mama. É acabar a mama do privado à custa do Estado. Mas há sempre um mas aqui no meio. E quando olhamos para estes documentos todos, eu até estranho que isto se passasse diretamente à votação sem ninguém falar sobre isto. Há sempre um mas. Nós ainda conseguimos dar como, sei lá, vamos lhe chamar uma esmola. Pode ser uma esmola, há quem mais necessita, não é? São esmolas. Conseguimos arranjar quase mais 2 milhões de euros para serem entregues à empresa MRG. E é sobre estas opções. Fomos, somos e seremos sempre contra este tipo de opção. Nunca aceitámos esta solução como opção minimamente ponderável. E sempre o dissemos aqui dentro e lá fora. Sempre dissemos que seria desastroso para as contas do município e que, no final,
quem efetivamente pagaria as contas seriam todos e todas as munícipes do concelho. De cada milhão que ia aumentando ao cômputo geral, víamos nós os momentos perdidos em investimentos fundamentais. Se hoje se fizeram as contas, e se hoje se fizerem as contas com alguma seriedade, todos veem que bem que se podia ter construído mais uma escola e provavelmente mais um pavilhão. Temos que ser realistas. Podíamos ter construído creches públicas, centros de dia, lares de terceira idade. Poderíamos ter arrancado com um plano de habitação municipal a custos controlados. Podíamos ter resolvido o problema do barruncho, que ainda lá está. Ou, quiçá, podíamos, por exemplo, ter um fundo social de emergência, que é tão necessário em tantas urgências que este município vai tendo, que em vez de ter os 250 euros anuais inscritos em orçamento, podia pelo menos ter um valor mais próximo do salário mínimo nacional. Uma coisa assim desse género. Pelo menos, tanta coisa que nós podíamos ter feito. E estas foram as opções. Têm nome e têm cara. Muito obrigado.